Para isso, a gente já vai estar conversando hoje aqui na nossa segunda-feira com o nosso comentarista do dia, né, Glauco? Pois é, nosso saudoso comentarista especial aí, o demógrafo e cientista social Leandro Besseneri. Leandro, muito bom dia. Não preciso nem falar quanta falta você faz aqui, assim claro como todos os nossos comentaristas, mas um ótimo dia para você. E já vamos começar falando exatamente da tal da pandemia, né? Exatamente. A regra toda, o que está acontecendo, ninguém melhor do que o demógrafo e cientista social Leandro Besseneri para nos dar aí, Leandro, por favor, uma luz no que está acontecendo e para onde a gente deve ir. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Tudo bem? Bom dia. Uma boa semana aí a todos. Faz tempo que a gente não se fala, né? Pois Faz é. tempo aí que eu não tô na bancada. Sinto saudades de estar aí com vocês. Com certeza. Bom dia, Leandro. Leandro, a gente já começa com essa questão aí do dia, né? Da semana, na verdade, né? O governador João Dória, na sexta-feira, atualizou aí a fase da RM Vale para amarela. Porém, a gente sabe que a RM Vale, região metropolitana do Vale do Paraíba, é muito extensa. E como o Glauco acabou de ler aqui, se, por exemplo, no litoral norte, essa fase amarela já está decretada há mais de 3 semanas, em Queluz e Bananal, ali no Vale Histórico, os prefeitos decretaram na semana passada fase vermelha. Como deve agir aqui a nossa região metropolitana? Então, Douglas, é muito bem lembrado, né, por você essa questão da extensão da RM Vale. Ela é uma região metropolitana gigantesca, nós temos 39 municípios, o mesmo número de municípios da região metropolitana de São Paulo, porém nós somos muito mais espalhados, né, ao longo aí do leito do Rio Paraíba. E a nossa região, ela inclui municípios do Alto Paraíba, né, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte. Então nós temos, né, os municípios do eixo estruturante, como São José dos Campos, Taubaté, Pinda, Guará, Lorena. Nós temos municípios da Serra da Mantiqueira, como Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, e nós temos o Litoral Norte, como você bem falou. O que é importante a gente olhar e por que é importante a gente falar isso? Quando a gente está falando do Vale do Paraíba, a gente tem que pensar em ações conjuntas, ainda mais porque isso é uma região metropolitana, nossa, né, essa área do Vale do Paraíba. Então, assim, nós temos sempre que olhar o vale como um todo, e é importante que essas cidades estejam tomando essas ações de formas pontuais, de formas individuais, porque elas conseguem avaliar internamente, né, os aspectos, por exemplo, de ocupação de leitos em seus hospitais, de número de casos. Então, é importante que haja essa quarentena diferenciada nesses locais, até porque cidades como, por exemplo, São José dos Campos, né, que foi por onde começou aí a pandemia na nossa região, é a cidade que apresenta o maior número de casos, ela tem uma estrutura hospitalar que recebe os casos de outras cidades, né? Então, essas cidades menores que muitas vezes não têm a mesma capacidade que São José dos Campos, elas precisam fazer essa avaliação, né? E ver, então, por exemplo, Queluz, Bananal estão na fase vermelha e Guará, Lorena na fase laranja, né? Então, eu acho que isso é muito prudente, isso deveria ter sido discutido amplamente com todos os prefeitos, né? Com todas as administrações municipais dos municípios da RM Vale. Perfeito. Leandro, agora a gente tem esse aumento de casos em cidades como Guaratinguetá, Lorena, como você bem falou aí, do Vale Histórico, e segundo a Prefeitura de São José dos Campos, nós temos já um movimento aí de estabilidade ou de queda nos casos. A que se deve a esse crescimento em algumas cidades e essa estabilidade aqui em São José dos Campos? Então, isso ocorre principalmente por conta da dinâmica mesmo de espalhamento do vírus, né? Então, a gente tem que ver que a RM Vale tem intensas trocas populacionais entre seus municípios. Então, por exemplo, São José dos Campos tem muita troca populacional para trabalho e estudo, né? O chamado movimento pendular, com Jacareí, com Caçapava, com Taubaté, com Caraguatatuba, né? E aí, quando a gente vai olhando esses diferentes núcleos, essas diferentes cidades com suas regiões de influência, né, com suas áreas de influência, a gente vê Guará, vê Lorena, e aí é normal que o espalhamento da doença siga esse ritmo mesmo, ele não é igual, né, em todas as regiões. Então, enquanto uma região apresenta uma fase de crescimento, outra região já pode apresentar estabilização ou decrescimento. Isso varia de acordo com a dinâmica populacional, com as trocas populacionais que existem nessa região, com a dinâmica econômica dessa região também, né? Então, a gente tem que... Não pode esquecer de um fato importante, a gente tem uma grande subnotificação de casos, né? Então, assim, muitas vezes essa subnumeração influencia também nessa contagem. Antes não havia, por exemplo, exames disponíveis, os testes, agora tem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Perfeito, Leandro.
Na sua opinião aí como cientista, né, você crê que o Plano São Paulo erra neste momento ao tratar a região do Vale do Paraíba como uma grande região, a RM Vale, e, por exemplo, na Grande São Paulo, ter aí divididas a Grande São Paulo em 5 regiões, sendo que essas são muito mais próximas. Inclusive, temos aí relatos de cidades que já dividiram 3 fases na mesma rua. Você acha que o Plano São Paulo erra nesse quesito? Olha, é difícil falar que há um erro, né? Mas o que acontece é que, de fato, a quarentena no geral, desde quando começou-se a pandemia, ela deveria ter sido pensada de forma mais localizada e não se decretar uma quarentena no estado todo, quando, por exemplo, municípios, municípios grandes, suas cidades de influência, né, da sua área de influência, não apresentavam, por exemplo, nenhum caso. Então, assim, essas cidades se fecharam economicamente, criou-se um desgaste por conta dessa quarentena, e aí no momento de reabertura, quando os casos estavam em alta em outras regiões, a população estava querendo sair às ruas, né? Então, assim, essa quarentena uniforme, eu acredito que foi muito ruim. Teria sido muito melhor se ela tivesse sido planejada ponto a ponto, uma quarentena que levasse em consideração os dados regionais, né, os dados das cidades e suas áreas de influência, para daí sim determinar uma quarentena mais, digamos, customizada, entre aspas, à região de à situação de cada cidade, né? Perfeito. Leandro, para a gente encerrar aqui então, segunda-feira marca o dia da reabertura de algumas áreas da economia aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, quase em um todo aí. E hoje também culminou, infelizmente, aí numa paralisação parcial do transporte público em São José dos Campos. Como é que está essa disseminação da doença aqui em São José dos Campos e como o transporte público pode afetar aí os novos casos de coronavírus? Então, a gente vê que, assim, na nossa cidade, né, como é um padrão nas grandes cidades, então o vírus chega pelos bairros mais centrais, bairros mais ricos e se disseminou, né, por regiões mais pobres. Hoje a gente vê os bairros da Zona Sul liderando, né, a questão de casos, né, e muitos bairros periféricos liderando também a lista de óbitos, né. Então, a gente percebe que isso está diretamente relacionado justamente a essa questão, tanto do mercado de trabalho quanto a questão do transporte público, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a RMSP, né, lá em São Paulo, região metropolitana de São Paulo, ela é muito mais interligada por transportes metropolitanos, como ônibus, né, a MTU, e por transportes de massa, como, por exemplo, o trem metropolitano, o CPTM. Então, assim, esse tipo de consideração ele é importante de ser feito, né? Então, o transporte público na nossa cidade, com certeza, teve um impacto, até porque quem usa o transporte público para se deslocar diariamente para trabalhar são justamente as classes populares, né? Então, a gente vê um aumento de casos que foi gradual para essas regiões periféricas, que essas pessoas tinham que trabalhar, e elas iam trabalhar nas zonas centrais, né, e nos bairros mais ricos, e agora a gente vê também um aumento do número de casos. Por exemplo, os bairros que lideravam o número de óbitos estavam na Zona Sul, estavam, enfim, tinha bairro aqui do centro, a Vila Diana é um deles, porém era uma exceção, se a gente comparar, por exemplo, com Aquários, Colinas, Esplanada, né? E a Vila M, enfim, todos esses bairros. Então a gente vê essa disseminação seguindo esse padrão, né? E a gente vê assim, eu não vejo uma estabilização do número de casos em São José dos Campos, principalmente com a reabertura, né? Então acho que a gente vai ter um aumento sim do número de casos, a gente tem que ver como que vai ser o comportamento das pessoas, se os cuidados vão ser tomados, né? Para mitigar, diminuir a possibilidade de um contágio maior, e como que vai ser o poder público, né? O comportamento do poder público, se ele vai fiscalizar esse comércio que vai estar reabrindo e tudo mais aqui na RM Vale, né? Ou se vai ser feito como já estava sendo feito anteriormente, que existia uma reabertura informal. Qualquer um que andava pela cidade aí no dia de semana via uma série de comércios que não eram para estar abertos, né? Estavam abertos. Então, a gente via restaurantes, inclusive na região central, funcionando, cheio de gente comendo, enfim, cansei de ver isso ao longo da pandemia. Então, a gente tem que ver se as autoridades vão atuar, né, de forma a fiscalizar e a proporcionar que esses estabelecimentos tomem cuidado, ou se a gente vai ver o que a gente já tinha assistido anteriormente, né, de fazer uma vista grossa, uma reabertura que já estava acontecendo, né, e aí a gente vê um crescimento do número de casos. Mas, assim, chegamos num momento, com 5 meses de pandemia, que fechar a economia não é mais viável, né? Então, a gente tem que estruturar, o poder público tem que discutir com todos os setores econômicos e propor as melhores medidas para que isso seja tomado, preservando, né, de fato, a economia e as vidas das pessoas. Pois é, o que nos resta é aguardar e torcer pelo melhor.
não é, Leandro? Leandro, muito obrigado, ratificando que você faz falta aqui na nossa bancada. Esperamos, e aí com toda essa normalização, que em breve possamos tê-los todos de volta aqui na redação e na bancada. Muito obrigado, uma ótima semana a você e família, meu querido amigo. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero estar aí de volta em breve. Saudades de todos vocês e um abraço para todo mundo. Obrigadão.